pode vir com o nosso selo de bastidor. A gente vai trazer para vocês agora, então, completinho e em primeira mão, com exclusividade, esse vídeo da campanha que traz o próprio Ciro Gomes falando contra o voto útil. A gente vai narrar aqui à medida que a imagem aparecer aí para vocês. Ciro está ampliando a ofensiva contra o voto útil num momento em que a base dele já está erodindo. A gente mostrou para vocês o que fez, o que disse ali o Santinho com uma pedetista já indicando o voto em Lula. Você tem pessoas próximas que faziam campanha a Ciro mostrando também disposição de votar em Lula já no primeiro turno, e a reação do Ciro é essa. Assim que o Edu tiver na mão, ele pode soltar. É uma peça publicitária. Vamos lá, pode tirar a tarja para mim rapidinho, porque está legendado o vídeo e eu vou trazendo para vocês. Olha, o Ciro está dizendo que há um desvirtuamento, né? Ódio vira amor, vergonha vira orgulho, conchavo é tratado como união nacional. Mentira vira verdade. Ciro faz isso para dizer o quê? Que, na verdade, quando falam em voto útil, estão querendo transformar o eleitor em um inútil, dizendo a sua escolha passa a ser tratada como algo que não importa. É exclusivo para vocês uma mega ofensiva com o próprio Ciro Gomes falando contra o voto útil. Ela vai entrar no ar em instantes, em primeira mão aqui no 360. Eu quero agradecer aos integrantes de todas as campanhas. Hoje a gente trouxe informação da campanha de Bolsonaro, que se encontra com o rei Charles. Isso só aqui no 360 e no Visão. A gente trouxe apuração importante, qual é o caminho que o PT está vendo, e logo mais eu trago como o PT vai reagir a essa ofensiva e tratar o voto útil na propaganda deles. E a campanha de Ciro, que antecipa aqui para a gente, para o telespectador da CNN, para o tomador de decisão que se baseia aqui na CNN, como ele vai tentar conter essa evasão de votos, que está sendo muito pressionado nesse momento a ceder. Ciro Gomes mostra que não, que vai sim, ele próprio, defender, falar contra o voto útil. Deixa eu trazer o nosso time da análise aqui para a gente poder dissecar um pouquinho, né, gente? Qual é a mensagem que Ciro está tentando trazer? Eu achei forte esse vídeo que a gente trouxe com exclusividade, porque é ele quem está falando, né? É ele quem está falando, é a voz dele. Voto útil quer fazer de você, da sua escolha, uma inutilidade. Yuri Pita, né? Tá muito claro que nesse momento o foco da campanha agora é conter a erosão de votos. É esse o tema. É isso, e o grande desafio para Ciro Gomes é conseguir sair dessa campanha no mesmo patamar, pelo menos, de que entrou, comparando principalmente com 2018, em que ele saiu maior do que entrou naquela campanha. Lá em 2018, o que aconteceu foi o oposto. Foram os eleitores de Ciro Gomes, os seus apoiadores, pregando um voto útil nele, dizendo que ele teria mais condições no segundo turno de derrotar o então candidato favorito das pesquisas, que era o candidato Jair Bolsonaro, que acabou sendo eleito em segundo turno, e que ele, Ciro Gomes, poderia vencer Jair Bolsonaro, e ao contrário do que ocorreu, que Fernando Haddad, pelo PT, diante do desgaste do partido, com hoje candidato do PT, Lula, na época preso e condenado pela Operação Lava Jato, não teria forças para vencer Bolsonaro. E foi de fato o que aconteceu. Bolsonaro foi eleito em segundo turno. Agora, a grande questão é que, ao contrário de 2018, em 2022, muita gente tem dúvida de como se dará uma campanha em segundo turno, diante do quadro de animosidade, de radicalização e das ameaças de não aceitação do resultado das urnas, das dúvidas que estão colocadas se Bolsonaro vai ou não aceitar o resultado das urnas, caso perca em primeiro ou em segundo turno para o ex-presidente Lula, que é o seu principal adversário político. Essa é a grande diferença e o grande desafio para Ciro Gomes, enfrentar não só a situação dele em terceiro lugar, mas toda essa conjuntura que está permeada às eleições de 2022, que é muito, muito diferente do que aconteceu em 2018. Renata, quero ouvir você, porque a Renata acompanha com muita assiduidade e ela tem uma atenção muito especial para as sutilezas, né? Eu queria sua avaliação, Renata. Me parece que ficou claro que nesse momento Ciro precisa segurar o estouro da boiada, digamos assim, né? Segurar quem está com ele, o capital político dele e principalmente o eleitor, e é isso que ele vai tentar fazer, é isso que ele está dedicando essa semana depois da pesquisa IPEC de ontem.
Não, exato, e ficou mais evidente que o Ciro tinha que fazer esse movimento, porque se havia uma estratégia anunciada por parte do PT de ir atrás do eleitor dele, qual a avaliação que a campanha do PT já fazia há algumas semanas e faz? Que esse eleitor do Ciro, ele seria um eleitor muito mais anti-Bolsonaro do que anti-PT, e, portanto, eles teriam ali uma janela favorável para caminhar. Algumas pesquisas, inclusive, mostram que há uma divisão mais favorável, sim, ao PT, mas há uma divisão entre esse eleitor do Ciro significativa ali, não só na indecisão que há por parte do eleitorado do Ciro, que diz que não estava ali totalmente decidido, um percentual expressivo, mas ali, inclusive, uma taxa que consideraria mesmo votar no presidente Jair Bolsonaro, ainda que a segunda opção do eleitor do Ciro seja mesmo Lula. Mas o que aconteceu mais recentemente? Essa desidratação que algumas pesquisas mostraram indicaram um movimento pró-Bolsonaro. Inclusive, esse passou a ser um combustível para que o PT levasse ali alguns dos ataques, algumas das mensagens mirando o Ciro, né, dizendo que ele estava acabando favorecendo Jair Bolsonaro, tentando já mandar recados para esse eleitor de esquerda que está abrigado ali nesse ativo eleitoral de Ciro, de que a postura do candidato do PDT está favorecendo o atual presidente. Então, o que ficou evidente é que ele passou a ser alvo de um ataque especulativo dos dois líderes das pesquisas, o que virou um problemão. Então, ele não pode mais olhar só para o lado do Renata, PT. Muito bem apontado. Ele tem que olhar para os dois lados. E aí o que me chama muita atenção nesse vídeo que a Dani trouxe para a gente em primeira mão é que o primeiro vídeo que Ciro posta faz ali uma jogada com o futebol, uma questão do muito sentimental, né? Olha, e se fosse numa partida de futebol e falasse para você deixar o seu time de lado, a questão do amor, mas nessa é a cara do Ciro falando com o eleitor dele, passando um recado muito direto e tentando trazê-lo, digamos, à razão, a essa bandeira dele de nenhum nem outro. O Leandro, a Larissa Rodrigues traz aprofunda uma apuração que você trouxe para a gente ontem aqui. Ela escreveu o seguinte, né, que após o anúncio da aliança da Marina com Lula, uma ala do PDT voltou a pedir que Ciro Gomes modere o seu tom, reduza as críticas ao petista para tentar parar a perda de votos. Então, veja aqui, o que a Larissa traz para a gente, o Leandro tinha apontado o início desse movimento ontem, né? É que o PDT rachou e que tem gente achando que o tom está fazendo com que Ciro perca mais votos do que ganha. A Larissa descreve aqui, né? O apoio de Marina Lula é visto como uma derrota dentro do próprio PDT, que teme sair menor da disputa eleitoral. E ela diz, né, pedetistas históricos ouvidos pela CNN dizem que Ciro já não representa as ideologias da legenda e estaria debandando para o lado, abre aspas, mais terrível da política brasileira. É um momento muito desafiador para o candidato do PDT a 19 dias da eleição. Dani, eu vou trazer dois lados para complementar a apuração que a gente trouxe ontem. Clarissa traz mais elementos agora com essa ala histórica do PDT, né? Ela até vi aqui na reportagem que ela ouviu a Juliana Brizola, Juliana que é lá do Rio Grande do Sul, justamente o estado em que o PDT começou por lá a discutir a ideia de neutralidade no segundo turno, pela avaliação que me foi passada, por um receio de que se percam pedetistas que vieram junto com o Ciro Gomes para o partido do Brizola, né? Então, sempre que a gente for falar do PDT, a gente vai ter que falar desse legado do Brizola e, de fato, há uma insatisfação apontada por mim ontem, pela Larissa agora, com as críticas que o Ciro tem feito ao ex-presidente Lula. E aí eu vou trazer um pouco de como aquela apuração de ontem bateu no PT e como bateu no PDT. No PDT, reforço ainda dessa preocupação com as críticas do Ciro ao Lula, defesa de moderação, lembrança de que o Lula e o Brizola estiveram num mesmo lado, pelo menos em 1998, quando o Brizola foi vice do Lula, né? Tem imagens dos dois que foram, enfim, compartilhadas ontem, uma defesa do legado do Brizola que o Ciro não estaria olhando agora. Essa é uma crítica feita dentro do PDT. Agora, além da crítica, a preocupação de que o Ciro saia, o Yuri apontou um pouco disso, saia menor em 2022 das urnas do que saiu em 2018. O Ciro teve 13 milhões de
votos numa eleição que era muito diferente dessa eleição de agora. Agora é uma eleição que 80% do eleitorado já diz que está ou com Lula ou com Bolsonaro. Existe uma preocupação nisso e qual o tamanho da bancada que o PDT vai conseguir fazer no dia 2 de outubro. Como é que isso bate, como é que essa história bateu um pouco no PT, pelo que eu consegui conversar, né? O papo do voto útil não é mais de bastidor, né? O Lula está falando abertamente, fazendo essa pregação aberta, e a avaliação que me foi passada é de que vai ser um processo agora natural, nos próximos 10, 12 dias de busca desse eleitor, mas com uma intensificação desse trabalho quinta, sexta, antes da eleição. Nos dias imediatamente anteriores à eleição, uma defesa ainda maior, né, dessa saída, né, que o eleitor do Ciro mude de lado e passe a ir com o ex-presidente Lula, também com preocupação de que esse eleitor hoje é um eleitor que pode ir também para o presidente Jair Bolsonaro, né? A apuração que eu fiz com o PL mostra um pouco dessa expectativa também. Foi o que aconteceu, o que pesquisas anteriores registraram, né? Ciro perdendo 2 pontos e esses 2 pontos aparecem oscilando ali positivamente no caminho do presidente. Lembrando, no IPEC, Ciro oscila apenas 1 para baixo, de 8 para 7, Bolsonaro não ganha nada e Lula oscila 2 para cima.